Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Daniela e nós estamos aqui na sala de aula da Smart Technologies e hoje nós vamos falar sobre imperialismo europeu no século XIX. Pessoal, olha essa imagem aqui, ela fala por si, né? Nós temos aqui a Inglaterra e ela tá como um animal, né? Ela é mais do que um povo e ela tá pegando vários territórios. Então a gente sabe que o imperialismo foi um movimento que ele surge a partir do quê? Ele surge no contexto da Segunda Revolução Industrial. Nós sabemos que na Segunda Revolução Industrial, por conta da produção industrial, nós vamos ter uma grande associação, grandes associações monopolistas. Então, por exemplo, nós teremos trustes, nós teremos cartéis, nós teremos holdings. Então, essas associações monopolistas, elas vão trazer dinheiro para os países, vão fortalecer os países, vão concentrar os capitais. Sabemos também que a Segunda Revolução Industrial, ela propiciou uma série de tecnologias. O avanço na ciência, eu vou ter o petróleo, eu vou ter o aço, nós vamos ter eletricidade, por conta disso tudo nós vamos ter os automóveis como ponto-chave da Segunda Revolução Industrial. Só que essa Segunda Revolução Industrial, ela não traz benefício para todos. A gente sabe que a Segunda Revolução Industrial, ela gera desemprego também. Então nós vamos ter esse contexto para aparecer o nosso imperialismo. Vamos ver o que motivou as potências capitalistas a fazerem o imperialismo ou o neocolonialismo. Então vamos pensar. Primeiro, havia um forte sentimento de nacionalismo, tanto nas potências capitalistas mais antigas, como Inglaterra e França, por exemplo, como nas potências capitalistas mais novas, como, por exemplo, a Alemanha e a Itália. Então, nós vamos ter esse sentimento de nacionalismo, esse sentimento de orgulho nacional. Eu estou conseguindo ampliar meu território, eu estou conseguindo mais dinheiro, mais mercado consumidor. Por que mercado consumidor? Por causa da produção, da superprodução da Segunda Revolução Industrial. Eu preciso tanto de mercado consumidor, como eu preciso de produtores de matéria-prima. Agora, aonde é que eu, Europa continental, aonde é que eu, Europa, vou conseguir esses mercados consumidores, esses produtores de matéria-prima? Na Ásia, na África e na Oceania, como a gente pode ver aqui no mapa. Bom, agora baseado em que eu posso me dar a esse luxo? Eu chego, invado, vou pegar os bens, vou usar a mão de obra, vou impor a minha cultura. Então, os países capitalistas que eram modelos, que eram impérios, eles vão fazer teorias raciais, teorias pseudocientíficas. Então, por exemplo, o darwinismo social. A gente sabe que o Darwin foi um gênio da ciência e ele falou sobre a teoria da evolução, e esses pseudocientistas pegaram a ideia da evolução de Darwin e colocaram essa ideia de uma forma preconceituosa, dizendo que a raça branca era superior às demais raças, mais inteligente, mais desenvolvida, e por conta disso eles teriam uma missão. Veja só que absurdo, eles teriam uma missão civilizadora. Olha, essas duas teorias, essas ideias embasavam, legitimavam as invasões, o imperialismo, o que é um grande absurdo, né? Como a gente pode olhar por aqui, eles faziam medições de crânios de africanos, por exemplo, em comparação com brancos, de asiáticos em comparação com europeus. Então, há uma noção de que eu estou levando progresso, eu vou levar a ciência, eu vou levar a medicina, eu vou levar os bons modos para aquele povo que não tem a mesma cultura que eu.
imaginando que aquele povo não tivesse nada disso. Quer dizer, eu não tenho uma cultura, aquele povo não tem uma cultura igual à minha, portanto ela é inferior e eu posso subjugar, certo? Vamos lá. Bom, exemplos, não são só esses, mas eu vou dar alguns exemplos de imperialismo. O maior exemplo, ao meu ver, é a Conferência de Berlim. Né? Então, em 1884, a África foi dividida entre as principais potências imperialistas. E a partir daqui, e olha aí, presta bastante atenção, a gente tem que fazer esse link aqui dessas disputas imperialistas com a Primeira Guerra Mundial, que é assunto para uma outra matéria, para uma outra aula. Então, olha só, eu tenho a África dividida entre as potências imperialistas. Aí eu te pergunto, alguém chamou a África para fazer a Conferência de Berlim, para participar da Conferência de Berlim? É óbvio que não. Então, os africanos não foram chamados, os seus representantes não foram chamados, eles simplesmente se reuniram em Berlim e dividiram a África. Quem mais vai ficar chateada com essa divisão é a Alemanha. Vai se sentir desprivilegiada e vai entrar em confronto com a França, vai entrar em confronto com a Inglaterra. E esses confrontos vão permear, vão ser a base da Primeira Guerra Mundial. Aqui eu peguei algumas charges para a gente ver e para a gente discutir. Olha lá a divisão da África. Vamos ver como é que a gente divide isso. Essa região aqui é minha, eu vi primeiro, eu quero essa por onde passa o rio. Se não for pedir demais, gostaria dessa com lagos e montanhas. Então a gente tem que pensar que a África, ela tem muito a oferecer. Né? Ela tem diamantes, ela tem metais preciosos, ela tem mão de obra. Né? Então, ela era um local ele era muito visado esse local pelas potências industriais. Mas não é só a África. Olha essa charge aqui, a China sendo dividida entre as potências imperialistas. Veja, dentre as potências, olha quem eu tenho aqui, o Japão, que estava despontando depois da era Meiji como uma potência também, uma potência no Oriente. Mas se você olhar, tanto o japonês quanto o chinês são são desenhados de uma forma mais grotesca do que o restante, porque ainda que o Japão seja potência, o Japão não é branco, não é europeu. Essa charge foi feita por um jornal francês, então olha como a França ela é colocada de uma forma mais meiga. Né? Então o preconceito ele existe entre as potências, então é uma disputa muito ferrenha. Tudo bem? Agora, enquanto a Europa e o Japão, eles vão partir para um imperialismo de ação, eles vão invadir outras regiões, os Estados Unidos vai fazer um outro tipo de imperialismo, um imperialismo mais ideológico, baseado lá na doutrina Monroe. Lembra? A América para os americanos? Então, a doutrina Monroe foi feita lá quando tive a Santa Aliança, com o objetivo de não recolonizar os países da América. Estão lembrados? Depois do Napoleão, que houve a Santa Aliança, lembram disso? Aí o que acontece? Com o passar do tempo, essa teoria da doutrina Monroe, ela vai sendo modificada. E o líder, digamos assim, dessa doutrina é o Theodore Roosevelt, porque ele tinha uma frase que era um ícone. Ele dizia assim, fale macio, mas tenha nas mãos um porrete. É a teoria do Big Stick. Então, com a ideia de política, vou proteger os países que são mais fragilizados, então eu estou protegendo, então aí eu vou com uma certa violência, eu finjo que eu não estou usando essa violência, mas eu estou dominando aquelas regiões. Tudo bem, pessoal? Essa aula a gente fica por aqui, espero que você tenha aprendido. Obrigada!